Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Leandra e eu conto relatos sobrenaturais aqui todos os dias pra vocês. Às vezes em formato de podcast, que é o Terrorcast, ou enquanto eu faço a minha make, que é o Make com os Relatos. Se você caiu de paraquedas aqui, eu também conto relatos mais curtos lá no meu TikTok, no meu Instagram. Essas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Todos os conteúdos postados aqui no YouTube também estão disponíveis lá no Spotify em formato de podcast para vocês ouvir onde e quando quiser. E o link também vai estar aqui embaixo na descrição. E se você tiver algum relato sobrenatural para me enviar, o e-mail também vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Bom, caso você ainda não seja inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, por favor, porque a gente está tendo vídeos novos todos os dias aqui, então tem conteúdo todos os dias para vocês assistirem. E curte o vídeo agora no início também, porque ajuda muito a divulgar meu conteúdo aqui na plataforma. Se esse vídeo tiver com a disponível opção de hypar, por favor, hypa ele também, porque ajuda muito a divulgar meu conteúdo aqui. Mas é isso, gente, sem mais enrolações, sem mais conversas fiadas, bora para os relatos de hoje. O nome do nosso primeiro relato se chama Aquele Homem Era um Vampiro? Olá, Ali, peço por favor que não revele o meu nome. E já adianto que é uma história bem pesada. Então, assim, se você não leu algum dia no seu canal, eu super entendo. Mas como eu vi recentemente que você gosta de postar alguns relatos mais pesados, vou ficar aqui cruzando os meus dedos para que você escolha o meu relato. Bom, isso aconteceu há uns 12 anos mais ou menos. E é uma história que a única pessoa que sabe sou eu, agora você e os seus seguidores, caso você conte essa história em algum lugar. E no decorrer da história vocês vão entender o porquê de eu nunca ter contado a ninguém. Acredito que ninguém acreditaria em mim, e se acreditasse, sei lá, eu poderia acabar me dando muito mal por conta disso. Até porque eu pensei muito e cheguei à conclusão de que falar isso não ia mudar o que aconteceu, então resolvi ficar calado. Então assim, se alguém for me julgar, julguei na sua casa. Por favor, não escreva nos comentários porque eu vou ficar me sentindo muito mal. Bom, na época que tudo isso aconteceu, eu era uma criança. E a minha família nessa época morava em um terreno onde havia várias outras casas, e casas essas que eram usadas por pessoas da mesma família do meu pai. Ou seja, todo mundo morava junto no mesmo lugar. Essa história, ela acontece com uma filha de uma das minhas tias por parte de pai. Ou seja, a neném era uma criança. Logo que a minha tia engravidou dessa menina, que aqui eu vou chamar ela de Júlia. Logo que minha tia engravidou da Júlia, ela e o rapaz que era o pai da Júlia e com quem ela era casada, começaram a brigar muito e acabaram se divorciando. Então assim, a minha tia ficou solteira antes mesmo da Júlia nascer. Pouco tempo depois que a Júlia nasceu, que o resguardo da minha tia já tinha passado, ela conheceu um rapaz. E logo eles começaram a morar junto. A minha avó e meu avô, que na época ainda eram vivos, sempre foram de contra a minha tia colocar esse rapaz para morar aqui nesse mesmo terreno. Ele aparentava ser uma pessoa muito boa, mas a minha avó, sei lá, sentia que tinha alguma coisa de ruim e não queria. Mas mesmo assim, né, depois de tanto bater o pé e por essa minha tia ser a filha mais nova, aquela que pode fazer tudo que bem entende, que os pais aceitam, ele acabou vindo morar com a minha tia e com a minha priminha, que lembrando, nessa época tinha meses de nascida. Leandra, não só a minha avó e meu avô, mas todo mundo que morava nesse terreno, eu falo no passado, depois nós não moramos mais nesse lugar, tá bom? A casa em que a gente morava ficou para outras pessoas da família, pois tivemos que nos mudar por conta do emprego dos meus pais. Mas enfim, com o passar do tempo, todo mundo que morava ali começou a tomar muito bode do tal rapaz. Isso por causa das atitudes dele. Todo mundo percebia que ele era uma pessoa estranha, esquisita, e a única pessoa que parecia não perceber isso era a coitada da minha tia. Nessa época ali, eu ficava acordada até tarde assistindo televisão.
E a minha mãe geralmente nem sabia que eu ficava acordada até tão tarde. Mas por conta disso, eu via ele chegar em casa tarde, assim, da madrugada, e sempre com umas roupas estranhas. Eu tinha certeza que ele participava de alguns rituais. Hoje, apesar de já estar grande, já conhecer outras religiões, não acho que era o caso dele. Não acho que, por exemplo, ele era da Umbanda ou de outras religiões assim mais diferentes do que a gente está acostumado, como, por exemplo, o catolicismo e religiões evangélicas. Acho que era alguma seita, e eu fui concretizar isso depois, né, do que eu vi, que eu já vou relatar. Bom, eu vi essas coisas, comentava às vezes com a minha mãe comentava com minha tia, e ela sempre falava que eu estava vendo coisas, que ele não saía, que ele ficava o tempo todo dentro de casa com ela. Só que, Leandro, eu tinha certeza absoluta das coisas que eu via. Eu tenho certeza que, assim, eu não estava vendo coisa, ele realmente saía. Só que alguma coisa acontecia que ele não via ela. Ela não via ele saindo. Aí o que ele fazia também eu não sei. Eu só sei que ela não tinha conhecimento que ele saía, sabe? Ah, e detalhe que eu, assim, tava passando como um grande de um mentiroso. Então teve um dia que eu pensei, né? Você sai escondido e eu sou o mentiroso. Então eu estava, assim, certo de que eu ia ficar vigiando, porque eu já tinha marcado os dias que ele saía e só voltava de madrugada. E deixei a câmera, na época não era celular igual hoje em dia, e sim aquelas câmeras, sabe, de tirar foto. Ela tirava foto e filmava. E eu pensei em tirar uma fotografia dele voltando. Leandro, eu fiz isso, só que tem um pequeno detalhe. Ele simplesmente não saiu na foto. Todas as 6 fotos que eu tirei dele, no lugar que era para ele aparecer, apareceram vários borrões de luz. Ou seja, a câmera não conseguiu capturar o bendito. Eu fiquei muito pensativo sobre, e como eu sempre fui muito amigo da minha mãe, comentei com ela o ocorrido e falei que tinha achado tudo aquilo muito estranho. A minha mãe também achou e disse que sentia no coração dela que era pra gente deixar isso quieto, deixar pra lá, pois ela sentia que não vinha uma energia boa desse rapaz e que uma hora ou outra a verdade sobre ele ia aparecer e minha tia ia finalmente descobrir que ele não era uma pessoa boa. Pena ali que quando ela percebeu isso, acho que foi meio que tarde demais. Mas vamos lá. Uma certa vez, que é um outro dia que é interessante eu colocar no relato também, a minha avó acabou passando mal. E na época, quem se ofereceu para ficar no hospital com ela durante a noite foi essa minha tia. E o rapaz acabou ficando em casa e a minha prima pequenininha também estava lá com ele. O que eu achei aquilo muito estranho e fiquei muito apreensivo. Leandra, nesse dia, por conta da minha avó ter passado mal, foi um dia que, assim, todo mundo tava, praticamente todo mundo da família tava lá, pois vovó sempre foi muito importante pra gente. Então, eu meio que tava sozinho ali no terreno, junto com o rapaz que tava na casa da minha tia e a neném. E Leandra, foi como se ele tivesse dado uma festa na casa. Chegou vários carros, ele fechou a casa toda, mas dava pra ver que tinha muita gente dentro da casa por conta dos barulhos e por conta da quantidade de carro que estacionou ali. Eu fiquei tentando olhar pelas frestas, mas eu não conseguia ver nada. Só escutava a neném chorar. Porém, assim, não sei o que aconteceu, se foi o início talvez do ritual, não sei muito bem. Só sei que nada de grave aconteceu com a menina, pois viva no outro dia ela estava. Eu fiquei com aquilo na cabeça e contei para minha mãe o que se passou na noite anterior. Minha mãe falou que teve uns sonhos muito estranhos em relação à minha tia e a esse rapaz. Pediu que eu ficasse quieto, que eu não comentasse mais nada e mais uma vez ela falou: se for da sua tia descobrir se ele realmente for essa pessoa ruim, que a gente tem quase certeza que a sua tia vai descobrir sozinha. Minha mãe então disse que não queria se meter, pois ela estava ficando com um pouco de medo da situação, sabe? Bom, e assim eu fiz, eu fiquei quieto. Até que uma vez, Leandra, isso já tinha quase 1 ano que eles estavam morando ali no terreno. E isso, coincidentemente ou não, foi em uma noite de Halloween. Inclusive tenho medo de noites de Halloween até hoje por conta desse acontecido. Nesse dia, Leandra, desse ano em questão, eu ainda era bem criança, choveu muito, muito mesmo nessa noite.
E eu não lembro muito bem, mas essa minha tia, que era a mãe dessa minha priminha, acabou passando mal. Não sei ao certo o que aconteceu. Eu só sei que tiveram que levar ela para o hospital. E aí o rapaz ficou sozinho em casa com a menina. E nisso, dada ali uma certa hora da noite, acho que isso por volta de umas 11h40, meia-noite, eu percebi que em meio à chuva ele saiu com a criança no colo. E a criança chorava muito. Leandro, eu não perdi tempo. Eu saí de casa e fui seguir ele. Nesse dia, a minha mãe nem meu pai estavam em casa porque haviam ido acompanhar essa minha tia no hospital. E eu fui atrás de forma escondida e sorrateiro para que ninguém percebesse a minha presença. Nesse terreno onde a minha família tem as casas, por trás há uma mata muito fechada. Grande parte é de mata virgem mesmo. O que, assim, na hora que eu vi ele entrando para aquela mata, eu fiquei completamente apavorado. Porque a primeira coisa que me veio à mente foi, gente, o que esse rapaz vai fazer com essa criança? Mas eu fui atrás. Leandro, em meio à chuva, eu lembro que, assim, eu era uma criança, mas vou julgar que a gente deve ter andado uns 8 quilômetros, mata dentro. Eu sei que isso é muita coisa e eu fiquei morrendo de medo de não conseguir voltar depois. Então, o que eu fiz? Eu lembro que eu fui deixando, tipo, rastros. Bem perto, assim, dessa mata fechada, havia uma pequena plantação de café que era até de uns amigos dos meus avós. Então, o que eu fiz? Eu peguei um punhado de café e ia jogando pelo caminho para depois aquilo de alguma forma talvez me ajudar a eu voltar para casa. Inclusive, foi assim que eu consegui voltar. Com muita dificuldade, mas foi. Mas assim, indo para o relato, voltando para o relato, depois da gente andar mais ou menos esses 8 quilômetros, nós chegamos em um casebre que ficava bem no meio da mata fechada mesmo. Lá, Leandra, não parecia ter outras pessoas. Assim, julgo que era somente o rapaz e a neném. Leandra, eu vi ele fazendo uma atrocidade gigantesca com o neném e depois bebendo o sangue do bebê. Por isso que eu coloquei no relato que eu achava que ele era um vampiro. E também pelo fato de que ele não apareceu nas fotografias. Eu sei que isso é meio estranho e que talvez é só alguma força do mal muito forte que, sei lá, acompanha ele, né? Mas quis colocar que talvez poderia ser um vampiro. Mas enfim, Li, na hora que eu vi tudo aquilo, eu fiquei assim, em choque. Mas em choque mesmo, eu acho que, assim, me atrevo a dizer que até hoje eu nunca passei por aquela sensação novamente. O negócio foi tão feio que eu comecei a vomitar a janta inteira. E rapidamente comecei o caminho para voltar para casa. Tava chovendo muito, em algumas partes do caminho a água da chuva acabou levando as sementes de café. Mas Deus me ajudou a voltar, eu não tenho dúvidas disso. Eu cheguei em casa, minha mãe ainda não tinha chego e eu lembro que eu passei mal a noite toda. Acredito que era tipo uma crise de ansiedade, sabe? Alguma coisa do tipo. Bom, na manhã seguinte, eu só fiquei muito curioso para saber o desfecho dessa história. No que isso ia dar? Quando a minha tia voltou do hospital, o rapaz com quem ela namorava estava dormindo. E a minha tia acordou ele e perguntou da neném. Ele acordou assustado e encenou, né, fez toda uma encenação, um teatro, dizendo que havia colocado a menina no berço e depois deitado para dormir. Leandra, ele articulou tudo muito bem. Ele deixou a porta da janela aberta, ele fez com que parecesse pegadas de um tamanho diferente do pé dele. Assim, ele articulou tudo muito bem. Eu nem vou colocar em detalhes porque só de imaginar me dá raiva. Porém, eu sabia que se eu botasse a boca no trombone e falasse o que eu vi, quase ninguém ia acreditar em mim. E ainda poderia acabar sobrando pra mim, que era uma criança na época. Eu fiquei com muito medo dele me fazer mal. Então, por conta disso, eu acabei não contando pra ninguém. Eu sei que eu mencionei antes que eu contava as coisas estranhas que eu percebia pra minha mãe. Só que isso eu não tive coragem de falar pra ela. Apesar de que até hoje ela me olha com um olhar como se ela soubesse que eu sei de alguma coisa. Mas nunca ousou me perguntar nada. Bom, esse rapaz e a minha tia ainda continuaram juntos por mais uns 2, 3 anos. Ele sempre agindo muito, muito estranho.
Enquanto ao corpinho da minha prima, nunca foi encontrado nada. O que fez a minha tia e esse rapaz finalmente se separarem foi porque ele queria ter outro filho, sabe? Ele queria ter um filho deles dois. E aí a minha tia não, porque ela dizia que não ia ter nenhum filho para tapar buraco da filha dela, já que para ela tinha pouquíssimo tempo, né? A gente vê assim 3 anos, Leandra, mas para ela que perdeu uma filha é pouco tempo. Inclusive ela nunca mais teve filhos depois disso e ela é solteira até hoje. Bom, apesar dos anos que se passaram, eu nunca consegui contar para ela o que eu vi naquela noite. Bom, espero que ninguém me julgue nos comentários. Confesso que eu nunca contei realmente por medo mais do rapaz. E eu sabia que muitas pessoas não iam acreditar em mim. E aí o relato acaba por aí. E, gente, que relato, hein? Puta que pariu. Até beber um gole d'água aqui. Senhor Jesus. Gente, tipo assim, realmente é muito complicado e é muito difícil a gente ficar nessa, né, de ficar, realmente existe, realmente tinha ali um vampiro, porque, né, é difícil a gente acreditar nesse negócio de vampiro. Mas que é estranho né, o fato dele não ter aparecido nas fotos e tudo mais. Assim, às vezes, né, pode ser alguma força espiritual que andava com ele, né, porque assim, né, gente, pacto, essas coisas, ficou nítido que o rapaz fazia. Então, provavelmente, ele mexia com uns troços tão pesados que devia, de alguma forma, sabe, meio que proteger ele, vamos dizer assim. Mas, enfim, um beijo. Muito obrigada por ter enviado o relato. Agora a gente vai pro próximo. Nosso próximo relato, gente, se chama Minha ex-amiga era uma vampira espiritual. Olá, Ali, tudo bom com você? Bom, não sei se você acredita nesse tipo de coisa, mas eu acredito. Existem pessoas que são capazes de sugar nossa energia, igual um vampiro suga sangue. E eu tive uma amiga dessa na época da faculdade. Bom, quando eu comecei a fazer faculdade, eu sempre fui uma pessoa muito tímida e eu jurei pra mim mesma que isso mudaria na faculdade. Bom, quando eu comecei, fiz logo amizade com várias pessoas, gostava de ir a várias festas. E nessa fase da faculdade me aconteceu algo que assim, nunca tinha acontecido antes. Que era o fato de eu ter vários amigos, ser chamada para várias festas e tudo mais. E aí tinha uma menina na minha sala, que vou chamar ela aqui de Angélica. A Angélica, quando percebeu que eu chamava bastante atenção, que as pessoas gostavam de estar comigo, começou a querer fazer amizade comigo. E eu, como sempre quis ter amigas assim, nunca tive antes, fiquei toda feliz. Mal eu sabia o que estava me esperando. Aconteciam umas coisas muito sinistras envolvendo essa minha amiga. E eu vou relatar algumas delas para vocês entenderem por que eu acho que ela era uma vampira espiritual. A começar pelo fato de que sempre que ela falava bem de alguma coisa, aquilo estragava. E não eram só com coisas minhas, era com tudo. Se ela falava do carro de alguma colega ou coisa do tipo, você podia escrever que o carro da colega ia estragar. Era bizarro. E era algo que não só eu percebia, mas como outras pessoas da sala também. Inclusive, algumas pessoas até brincavam dizendo, tipo, ó, se vai conquistar alguma coisa, não comenta com fulana, não. Todo mundo meio que percebia. Só que eu lá no fundo ficava mesmo, era com um pouco de pena. Porque eu já tinha sofrido muito bullying na escola e sabia o quão ruim era quando as pessoas tratavam a gente assim, sabe? Então eu procurava, né, ver ela com outros olhos e tentar ser o máximo sua amiga. Até porque, apesar disso, ela parecia ser uma pessoa boa. Mal sabia eu a cobra com que eu estava lidando. Bom, Leandra, comecei a me aproximar, a gente saía bastante, ia em várias festas universitárias, até que ela começou a frequentar a minha casa. E a minha mãe, desde o início, dizia que não sentia uma energia boa vindo da fulana. E aí, Leandra, enfim, começamos a sair cada vez mais e com isso eu comecei a ficar muito doente. Meu cabelo começou a cair de uma forma muito desproporcional e eu ia a médicos, cabeleireiros renomados aqui na minha cidade e nada de darem jeito na minha situação. E eu fui ficando assim cada vez mais preocupada com tudo isso, né? Porque eu tava com medo de ficar careca. Como se não bastasse tudo isso,
o carro que eu usava para ir para a faculdade, do nada deu defeito e os mecânicos não conseguiam descobrir direito o que estava acontecendo. Então eu tive que ficar meio que a pé, já que, né, os mecânicos não resolviam o problema do carro. Além do meu cabelo estar caindo, Leandra, eu comecei a me encher de espinhas, coisa que eu nunca tive problema antes. Eu fui achando aquilo tudo muito estranho, até que eu adoeci. Leandra, eu emagreci cerca de 10 quilos, sem nenhum motivo aparente. Eu não conseguia comer. Assim, a minha vida estava um inferno. Eu tinha pesadelos terríveis, era algo realmente horrível. E eu sempre acordava com uma sensação muito ruim, como se alguma coisa estivesse sugando a minha vitalidade. Enquanto a outra menina lá, a minha querida amiga, a vida dela estava indo de vento em popa. Era como se toda a boa sorte e coisas boas que aconteciam na minha vida estivessem passado para ela. Eu sei que parece muito sinistro tudo isso, mas juro por tudo que é mais sagrado que era esse tipo de coisa que estava acontecendo. E é óbvio que, assim, eu fui ficando muito assustada e com muito medo de tudo isso. Até que um dia, essa menina estava para conquistar uma coisa muito grande na vida dela. Ela não contava para ninguém o que era, mas só falava e dizia que todo mundo ia ficar surpreso quando a vissem ela com aquela coisa. Mas em nenhum momento ela contava pra gente o que era. A gente já especulava de que talvez era um carro melhor, mas até então não sabíamos o que era. E aí, perto dela aparecer com essa tal surpresa, ela perguntou se podia ir dormir lá em casa. Eu achei aquilo muito estranho, já que nós moramos em uma cidade pequena, então não tinha por que ela ir dormir lá. Só que assim, ela sempre foi uma pessoa muito persuasiva, então ela inventou várias desculpas e eu meio que caí igual um patinho. Eu nem para me ligar e botar esse cérebro meu para pensar um pouco, né? Mas enfim, no final das contas, a bendita acabou indo dormir lá em casa. E Leandra, eu tenho quase certeza que ela usou dessa ida para minha casa para, sei lá, fazer alguma coisa ou sugar por completo alguma vitalidade minha. E até hoje eu meio que associo isso ao fato dela depois ter aparecido com um carro novíssimo e muito caro. E de fato era o que ela falava, né, que ela ia aparecer e tudo mais. Então eu comecei a achar que ela estava usando da minha vitalidade para conseguir conquistar as coisas, porque não fazia muito sentido. E na manhã do dia seguinte que ela dormiu na minha casa, eu acordei destruída. Mas assim, muito ruim mesmo, muito mesmo. Eu tenho até medo de falar sobre essas coisas, porque eu realmente fiquei muito mal. Bom, Li, eu só sei que no final das contas, eu acabei indo numa bezedeira que ela é muito amiga da minha avó. E essa bezedeira, ela acabou me contando e afirmando as dúvidas que eu tinha. De fato, a tal menina era tipo um vampiro energético que estava sugando todas as minhas energias e usando isso para benefício próprio. A amiga da minha avó aconselhou que eu me afastasse dela. Confesso que foi bem difícil, porque ela ficava em cima e em certos momentos eu acho que ela percebeu o que estava acontecendo e o que eu estava sabendo. Aos poucos eu consegui ir me afastando. Hoje eu já sou formada na faculdade, mas eu tive que lidar com ela até o fim do meu curso. E depois que eu me afastei da tal menina e que eu fiz tudo que a bezedeira pediu, finalmente a minha vida meio que foi voltando ao normal. Eu consegui engordar novamente, repor os quilos que eu havia perdido, o meu carro parou de dar defeito, o cabelo parou de cair, foi assim, instantâneo. A bezedeira também disse que ia fazer um tipo de feitiço que ia afastar ela de mim com o tempo, porque senão ela ia ficar correndo atrás e me sugando até não querer mais. E eu, como era boazinha, a bezedeira disse que sentia que uma hora ou outra eu ia ceder e virar amiga dela novamente. Bom, até hoje não sei ao certo o que a bezedeira fez, só sei que ela parou de me procurar. E aí o relato acaba por aí. E a gente tem umas amizades assim que é foda, viu? Que ó, vem e te destrói mesmo se você não tem uma bezedeira, uma pessoa ali pra te ajudar. Ainda bem que você conseguiu a ajuda dessa bezedeira antes do pior. E a bichinha tava usando sua energia pra alguma coisa. Se bobear, gente, nessa noite que ela dormiu aí com você, vai saber o que essa menina não fez. Meu Deus do céu.
Enfim, um beijo, muito obrigada por ter enviado o relato. Agora a gente vai pro próximo. O nome do nosso próximo relato se chama Minha Tia Encontrou um Bebê Vampiro. Leandra, essa história aconteceu há muitos anos atrás. Hoje essa minha tia não é viva mais, porém é uma história que sempre que a minha família se junta, ela se reúne, eles contam essa história. Na época em que tudo isso aconteceu, essa minha tia em questão era a filha mais velha da minha avó. E na época ela estava com 14 anos. Essa tia da minha mãe, peraí, acho que eu li. Essa tia. Ai, gente, é porque eu tô com essa lente aqui e eu não enxergo. É isso mesmo. Não. Essa minha tia, irmã da minha mãe, é isso que tá escrito. Meu Deus do céu. É porque essa lente vermelha não tem grau. Ah, é só essa de cá que tem e eu sou cega, né? Mas enfim. Essa moça tia... essa minha tia, irmã da minha mãe, morreu quando tinha 22 anos de uma gripe. Até hoje não se sabe se essa morte repentina dela com a gripe tem a ver com esse acontecido. Bom, nunca vamos saber, mas queria mencionar, né, porque é uma teoria. Mas vamos lá. Essa moça, né, a minha tia, tinha 14 anos na época e estava voltando de uma casa em que ela prestava serviço. Naquela época era super comum meninas novas já começarem a trabalhar em casa de família. Voltando do serviço, isso já era por volta de umas 7 e pouca, minha tia acabou perdendo o ônibus e teve que voltar a pé, no caminho de cerca. Do nada, começou a escutar no meio do mato um barulho como se fosse alguém chorando. Ela ficou preocupada, pois ali era um ermo danado e se tinha alguém chorando, provavelmente a pessoa estava precisando de ajuda. Ela entrou no meio do mato e começou a procurar pelo choro. Até que ela foi assimilando melhor e percebeu que o choro era o choro de uma criança. No meio do mato ali, ela acabou achando um bebê. Sem pensar duas vezes, ela pegou o embrulho onde esse bebê estava e levou ele para a casa da minha avó. Bom, quando chegou lá, mostrou para minha avó e todo mundo ficou espantado com a situação. E espantados mais ainda com o fato de que o bebê era bem feio. Não tinha chifres nem nada do tipo, mas era um bebezinho bem peculiar. Bom, naquela época as coisas eram bem diferentes de como é hoje em dia. E aí a minha tia disse que ficaria e que ia dar um jeito de criar o neném. Meus avós foram de contra, disse que nada a ver ela fazer isso, ela era muito jovem, não era casada nem nada do tipo, isso poderia pegar muito mal para ela. Mas tadinha, a minha tia não ligou muito e não estava ligando muito para essa questão. Ela só disse que queria fazer algo por aquela criança. O problema ali é que com o passar do tempo, aquela criança foi se demonstrando ser um ser muito estranho, que todo mundo da minha família julga que era um vampiro. Por que isso? Bom, a criança, quando fez aproximadamente 1 ano, tinha uma sede meio estranha por coisas cruas. Como que eu vou explicar isso? Eu sei que não é normal ficar dando comida, essas coisas para criança. Mas naquele tempo, sei lá como as pessoas agiam. Eu só sei que a criança, com 1 ano e pouco, já comia de tudo. E ela gostava, ela pedia, assim, não sei como minha tia chegou a essa conclusão e como elas se comunicavam, mas a criança gostava de comer carne quase que crua. Não sei como ela fazia isso, pois nem dente tinha. Enfim, são várias perguntas, eu sei. Eu também pergunto muitas coisas que a minha família não sabe explicar muito bem como funcionava. Só que o que acontece? Por conta de toda essa situação, essa minha tia armou meio que um barraquinho num terreno próximo aonde os meus avós moravam. Então ela meio que morava sozinha com a criança. Então assim, muita coisa acontecia dentro da casa que ela não relatava. Os outros ficavam sabendo quando a minha tia queria contar. Então assim, logo de início, quando eu fiquei sabendo disso ali, eu já achei muito estranho. Tipo, como assim uma criança que gosta de carne? Isso é medonho. Mas enfim, a criança foi crescendo e foi se tornando um serzinho cada vez mais peculiar. Até que um dia aconteceu um troço bem estranho. O meu avô tinha um cachorro, que aqui vamos chamar ele de Toby. O Toby era tipo unha e carne do meu avô. Ele amava aquele cachorro. Na época em que isso aconteceu, a criança já estava com, se eu não me engano, 2 anos e meio.
E eu não lembro o que aconteceu, não sei se ele estava chorando. Ah, era um menininho. Não sei se ele estava chorando ou algo do tipo. Eu só sei que o meu avô se irritou e meio que repreendeu ele. E eu acho que foi isso que deixou a tal criança um pouco irritada. Eu só sei que depois o meu avô começou a procurar pelo cachorro e não encontrava ele de jeito nenhum. Meu avô começou a achar aquilo muito estranho e procurar por toda a propriedade, mas como eu mencionei, nada de encontrar o cachorro. Até que atrás da casa onde essa minha tia morava com o filho dela, eles encontraram o menino simplesmente comendo o cachorro, que já estava sem vida. Sim, Leandra, isso é bem estranho, bem nojento, mas aconteceu. E foi assim, um auê daqueles na minha família. Digo isso porque o meu avô ficou furioso e começou a dizer que a minha tia tinha que se livrar daquela criança, que aquilo era um demônio e que todo mundo sabia disso. Ela só estava tampando o sol com a peneira. Minha tia não aceitava que ninguém falasse um A da criança, então sempre acabava brigando com todo mundo por causa do neném. Hoje a gente tem uma pequena teoria de que talvez a força espiritual daquele ser acabava que de uma forma ou outra mexendo com a cabeça dela e meio que tampando as coisas, sabe? Eu só sei que as coisas não param por aí. Depois, essa mesma criança foi vista fazendo a mesma coisa, porém com as galinhas da nossa avó. Isso foi deixando, todo mundo cada vez mais preocupado e com medo do que aquilo ia virar na nossa família. E bom, foram galinhas, a criança fez isso com outros cachorros de outros vizinhos. Eu só não vou contar todas as histórias, porque senão acho que vai ficar muito grande o relato e você pode acabar desistindo de querer ler. Mas saiba que foram muitas coisas. A criança também chegou a matar um gato que a minha mãe tinha quando criança. E inclusive a minha mãe tem ódio disso até hoje, pois ela é apaixonada por gatos e esse gato era tipo assim o filhinho dela. Eu até entendo, sabe? Bom, até que aconteceu algo que foi meio que estopim de tudo. Na época, uma das irmãs da minha avó, no caso minha tia-avó, tinha dado à luz a uma criança e eles moravam perto. E nessa época, a minha tia, que era a moça que tomava conta da criança, estava viajando. Foi resolver algumas coisas na cidade, lembrando que que eles moravam em uma zona rural. Então foi a minha avó que ficou tomando conta da criança. E aí eles foram visitar essa irmã da minha avó que havia dado à luz. Só que quando chegaram lá, eles tiveram que passar alguns dias nesse lugar, porque era muito dificultoso, sabe, Leandra, você se locomover naquela época. Então, às vezes, quando ia visitar um parente, se ficava dias na casa deles para poder aproveitar. E aí, o meu avô, que sempre percebeu a maldade da criança e era o único que não passava a mão nas coisas, na cabeça dele sobre as coisas que ele fazia, percebeu o olhar de maldade dele para o bebê. E aí o meu avô ficava de butuca, como ele mesmo diz, com medo do neném, da criança fazer alguma coisa ao neném. E Leandra, dito e feito. Não é que aquela coisinha horrorosa que a minha família chama de lobisomem, chama de vampiro, tentou matar o bebezinho e o meu avô viu tudo. Eu não vou falar aqui com detalhes como foi, mas meu avô, que é vivo até hoje, conta que foi algo bem terrível. Meu avô sabia que tinha que tomar alguma iniciativa diante daquela situação. Até porque, Leandra, se parar para pensar, era uma coisa bem estranha. A minha tia achou aquela coisa do nada, no meio assim do nada. E ninguém sabia quem era a mãe, quem era o pai. E como eu disse, apesar daquilo ter uma aparência muito estranha, não era só isso. Ele também agia de uma forma muito estranha. E todo mundo meio que ficava com medo do que aquilo ia se tornar. E meu avô deu um fim na criança. Sim, Li, é triste, mas o meu avô matou. E quando a minha tia retornou, meu avô contou a ela o que tinha feito. Ela ficou furiosa, eles ficaram durante muito tempo sem se falar. Mas no final das contas, inclusive isso é algo que meu avô conta até hoje, que a sua filha sabia que aquilo precisava ser feito, que ela nunca fez porque ela não tinha coragem. E meio que no final das contas, ela perdoou ele, porque assim, Li, eu acho que até ela sabia que aquilo não era uma criança normal. Bom, como eu mencionei, quando ela estava com 20 e poucos anos, ela veio a falecer de uma tosse.
A gente até hoje não sabe se realmente foi uma tosse, uma gripe, né, que a levou, ou se foi alguma coisa envolvendo ainda aquela criança, sabe? Alguma coisa que, sei lá, ficou pendente. Gostaria muito de saber a sua opinião do que você acha em relação a isso e o que poderia ser aquele bebê. Será que realmente era um bebê vampiro? Será que vampiros realmente existem? E aí o relato acaba aqui. Cara, ó, vou ser bem sincera, eu não faço ideia do que possa ser. E assim, quem estiver assistindo o vídeo, se tiver aí alguma ideia do que realmente possa ser, escreve nos comentários, porque eu mesmo, gente, não consigo imaginar o que possa ser. Porque é muito estranho, né? Primeiro que eu vou pela mesma linha de raciocínio do seu avô. Apareceu do nada, ninguém sabia quem era a mãe, quem era o pai, por que estava abandonado. Eu acho que o erro tá aí. Eu acho que a sua tia devia ter procurado sim a polícia, relatado que achou uma criança, porque vai que, tipo assim, a família que abandonou vem atrás e fala, não, foi abandonado por isso, isso e isso. Não pega pra criar, faz alguma outra coisa. Porque, gente, eu sei que pode soar meio de forma má o que eu tô falando. Mas, por exemplo, olha as atrocidades que essa criança fazia. E tipo assim, se não era um bebê vampiro, se esse tipo de coisa não existe, no mínimo ele ia se tornar uma pessoa psicopata. E acho que foi por isso que o avô, né, da seguidora, do seguidor, eu acho que é homem, né, tomou a iniciativa que tomou. Então assim, gente, não julgo a iniciativa do avô, porque realmente tem coisas assim que só quem tá de fora percebe, e às vezes ele viu que a filha não ia perceber, e de fato acho que ela mesma chegou numa conclusão de que ela não ia fazer nada contra a criança, que ela não tinha coragem. E aí o pai dela foi lá e fez. Mas nossa, bizarro esse relato. Mas enfim, ó, um beijo, muito obrigado por ter enviado. Agora a gente vai pro próximo. O nome do nosso próximo relato se chama O Ser que Me Deixou Traumatizada. Olá, Leandra, não revele meu nome, mas por via das dúvidas, esse nome já tá trocado. Ela trocou o nome. Gente, essa história que é tão pesada, essa aqui eu li ela toda antes de trazer aqui pro canal. E é assim, ela é tão pesada que a menina, ela é uma menina, ela tipo assim, ela colocou o nome e mais pra baixo ela colocou que ela criou um e-mail só pra me enviar o relato, pra não vazar nenhum e-mail original dela, pra vocês terem ideia. E aí ela explica isso, mas vamos direto pro relato. Leandra, essa história, ela é muito pesada, muito mesmo, e eu tenho total noção de que ela é daquelas histórias tipo caso de polícia. Mas tem uma coisa que eu não vou fazer, é ir na polícia. Eu acho que ao longo do relato, você e seus seguidores vão entender o que eu tô querendo dizer. Pode soar meio egoísta eu não ir na polícia, mas é que assim, eu acho que nessa vida tem coisas que a gente não deveria ver, sabe aquela coisa de estar no lugar errado na hora errada? Eu entendo que foi exatamente isso que aconteceu comigo. E eu tenho medo de, sei lá, estragar toda a minha vida e talvez a vida da minha família por contar o que eu vi nessa tal noite. Eu não vou revelar a minha idade atual, mas na época em que essa história aconteceu, eu estava com 18 anos e eu tinha acabado de entrar para a universidade. Também não vou revelar o ano que isso aconteceu. Eu só quero deixar claro que isso foi há muitos anos. Tô falando isso porque eu sei que algumas pessoas vão questionar, por que você não tirou foto ou ligou para alguém? Mas é porque nessa época não se tinha celulares igual hoje em dia. Já existia telefone celular, mas era aqueles tijolinho que geralmente só pessoas muito ricas e que trabalhavam com telefone tinham, sabe? Eu sei como ela tá falando. E, enfim, eu tinha acabado de entrar para a faculdade e apareceu uma festa. Essa festa ia acontecer num sítio na casa de um menino que era da nossa turma. Eu fiquei muito pensativa se ia ou não nessa tal festa. Porque assim, eu nunca fui muito de frequentar festas e tudo mais, principalmente nessa época. Só que aí o que acontece? Apesar de que era numa chácara e tudo mais, era bem perto da onde eu moro com os meus pais. Que inclusive eu moro aqui até hoje. Hoje eu já sou casada e tudo mais, mas ainda moro no mesmo lugar e os meus pais também moram aqui. Mas enfim, indo pro relato. Os meus pais falaram que não teriam problema algum em me levar e me buscar.
desde essa época eu sempre tive muito comigo mesmo isso de que não ficar confiando nos outros para ir e voltar de festa. Então eu realmente só saía de casa quando os meus pais poderiam me levar e me buscar. E nessa noite não seria diferente. A gente combinou o horário para o meu pai me buscar e estava tudo certo. Um detalhe muito importante que eu queria mencionar é que estávamos em época de quaresma. Sim, era bem no início do ano, no início da faculdade mesmo. E eu só fui mesmo nessa festa, Leandra, porque eu queria muito me enturmar, sabe? Eu tinha acabado de entrar e pra mim era tudo muito novo. Enfim, nessa época, minha família sempre foi muito evangélica, então a gente nunca seguiu essas coisas de quaresma. Porém, depois do acontecido, eu passei a acreditar e até hoje, apesar de eu não ser católica, é uma época que eu respeito muito, independente da religião. Bom, vamos direto ao relato. Estava eu na festa, estava tudo indo muito bem, muito tranquilo, quando de repente eu comecei a se sentir meio mal, sabe? Um enjoo, uma sensação muito estranha. Eu até fiquei com medo de alguém ter colocado alguma coisa na minha bebida, mas não foi isso que aconteceu. No final das contas, eu acho que foi uma carne mal passada que eu comi e estava me fazendo mal, sabe? Mas enfim, eu pensei em sair para andar um pouco, sabe? Para espairecer, pois, como eu disse, eu não estava me sentindo muito bem. Até que de repente, Leandra, eu começo a escutar um grito. Era como se fosse gritos de socorro. E eu provavelmente só estava conseguindo escutar aqueles gritos porque eu estava bem afastada da festa. Provavelmente quem estava lá no meio da festa não estava escutando, porque o som lá era tipo assim, estridente. E aí eu fui acompanhando aquele grito. Sabe quando, não sei se já aconteceu isso com você, mas vem um sentimento de tipo assim, mas vai com cuidado porque o que você vai ver não é bacana? Eu meio que isso que eu senti. Então eu comecei andando lentamente, indo em direção aonde aquele grito, da onde aquele grito vinha, sabe? E aí, Li, foi que eu vi uma coisa tenebrosa. Era uma moça que, ela inclusive era de um outro curso. Eu acho que eu não mencionei, mas tinham pessoas de outros cursos também, não era só gente da minha turma. Então assim, o lugar estava lotado. E aí, era essa moça. Eu consegui perceber que era ela, apesar da escuridão, porque ela era muito bonita, sabe? Aquele tipo de pessoa que marca a presença quando chega, então era essa moça. E aí, na hora que eu vi ela assim, eu fiquei tipo assim, o que tá acontecendo? Porque eu conseguia ver, Leandra, como se alguma coisa estivesse segurando ela no ar e ela balançando ali os pés. Mas estava meio escuro e de coração mesmo eu não conseguia ver direito o que era que estava segurando ela. Eu comecei, não, gente, alguém botou alguma coisa na minha bebida porque não tem outra explicação para isso. Só que aí eu fui tentando me aproximar e foi aí que eu vi um ser. Que, Leandra, eu não sei até hoje que diabos era aquilo. Não era um ser humano, isso eu tenho absoluta certeza. Isso por causa do tamanho. Se fosse um ser humano, provavelmente era alguma coisa geneticamente modificada. Digo isso por causa da altura. Ele devia ter cerca de uns 2,5 metros de altura. E um detalhe que eu nunca vou esquecer era os dedos compridos. Eu não sei se aquilo era tipo unha, sabe? A mão dele era curta, mas aquilo era unha, ou se aquilo era tudo o dedo dele, não dava para eu saber. E aquilo estava levantando ela. Eu lembro de perceber que aquilo tinha uma aparência, tipo uma pele muito esbranquiçada, mas eu não conseguia ver direito o rosto por causa da escuridão. Eu só sei que aquilo ficou sufocando ela no ar, até que eu vi perfeitamente ela parar de se debater. Naquele momento eu sabia que ela tinha falecido, só que não para por aí. Eu vi aquele ser simplesmente separar com a maior facilidade do mundo o pescoço do corpo, a cabeça do pescoço, sabe? Separar a cabeça do corpo dela. Leandra, foi tenebroso aquilo. Ali eu não fiquei para ver que diabos mais ele ia fazer com aquela menina. Eu voltei correndo. E até hoje eu acho que assim, ou aquele ser selecionou muito bem a menina e só queria ela, ou sei lá, alguma força maior me protegeu. Porque eu tenho certeza que eu fiz muito barulho na hora de voltar. E se aquilo não me ouviu, é das umas opções que eu falei, ou então ele era surdo, porque não tem outra explicação, mas não veio atrás de mim.
Eu só sei que eu cheguei assim na festa e eu tava paralisada de medo. Coincidentemente, na hora que eu cheguei, o meu pai já estava lá. Ele chegou cerca de 30 minutos mais cedo do que o horário que combinamos. E eu fiquei assustada de ter visto ele. Na hora que ele me viu, ele falou que sentiu em seu coração que eu precisava dele. E por isso decidiu ir mais cedo. E aí eu lembro de ter abrido assim um sorriso enorme para ele e ter falado: ai pai, como a gente tem uma conexão, né? E aí eu fui para casa. Leandro, eu passei a noite toda em claro com o que eu vi. E até esse momento eu não consegui conversar com ninguém. Na manhã do dia seguinte, a notícia da menina desaparecida já tinha tomado conta. É óbvio que a família estava procurando ela, estava namorado, pai, mãe, irmão, todo mundo atrás da menina. E eu lá, sabendo o que tinha acontecido com ela. Só que assim, Li, eu conversei com os meus pais, porque até então eu não ia falar nada. Só que não tinha muito o que fazer, já que começou a todo mundo procurar, inclusive a polícia foi na minha casa, porque eu tava na festa, né? E eu contei que não tinha visto nada. Só que pro meu azar, teve uma pessoa da festa, ela botou um filho da puta, que viu eu me afastando. E aí a polícia, né, ficou fazendo várias perguntas sobre aonde eu tava, se eu tinha certeza que eu não tinha visto a menina e coisas do tipo. E aí na hora, eu inventei uma desculpa muito esfarrapada de que eu realmente tinha me afastado porque eu não estava me sentindo muito bem. Só que eu falei mais ou menos até onde eu fui. Eu fiquei com muito medo de depois eles encontrarem talvez o corpo dela próximo do lugar que eu mencionei que eu havia ido. Só que assim, Li, o corpo dessa menina nunca foi encontrado. Então assim, eu falei mais ou menos que 90% da verdade, eu só não contei o que eu vi. Eu fiquei com muito medo de ser taxada como louca e ninguém acreditar em mim. Porque assim, vou ser bem sincera, se fosse eu daquela época, sem ter visto esse tipo de coisa, não teria acreditado. Eu de hoje em dia, depois de ter passado por essa situação, acredito em tudo e mais um pouco. Mas eu da época não acreditaria. Então, eu acho que vocês conseguem imaginar o que se passou na minha cabeça. Bom, quando a polícia foi embora, lembro que meus pais me chamaram para conversar. Meu pai disse até que eu conseguia mentir para a polícia, mas para ele não, e que ele estava sentindo que tinha alguma coisa de errada. Então assim, Leandra, para os meus pais não teve muito o que eu fazer. Não deu para mentir, né, para omitir essa situação. Então para eles eu acabei contando a verdade. Eu contei tudo que eu havia visto. O meu pai disse que acreditava em mim, inclusive ele e minha mãe acreditam em mim até hoje, porque a gente sempre teve muito essa conexão, sabe? E o meu pai acredita porque ele conta que também sentiu essa necessidade de ter ido atrás de mim. Depois a gente até formou ali uma teoria de que talvez o bicho poderia ter vindo atrás de mim. Ele só não conseguiu me alcançar porque realmente foi tipo assim, o meu pai, eu cheguei aonde assim mais perto da festa e foi aonde eu vi o carro e eu reconheci. Então ele já estava me esperando. Ou seja, de repente, se talvez eu fico na festa, alguma coisa poderia ter acontecido. Não sei, mas foi algo que teorizamos. Assim, eu pedi muito aos meus pais que eles não contassem isso pra ninguém. Que ficasse entre nós, que fosse, sabe, um segredo nosso. E assim foi feito até hoje. Bom, por isso que no início do relato, eu comecei com fazendo várias explicações, que eu sei que algumas pessoas podem me julgar, mas eu não quis ir à polícia. Até hoje, a menina é dada como desaparecida. Assim, nunca foi encontrado nada sobre ela. Aqui na minha região, esse caso é bem famoso. É por isso que eu não quis falar época nem nada do tipo. Famoso entre as pessoas da época. Acho que os adolescentes de hoje em dia, por exemplo, não devem saber dessa história ou não se lembram, porque não eram nem nascidos. É algo que hoje em dia ninguém toca mais no assunto. Porque, para falar a verdade, o desaparecimento dela ficou parecendo mais uma lenda urbana, de tão bizarro e estranho que foi, né? Até porque realmente foi, nada dela nunca foi encontrado. Até hoje eu me pergunto o que aquele ser fez com a menina, sei lá, se levou o corpo junto, o que aconteceu, porque ninguém nunca encontrou nada. Como eu mencionei, eu vi ele separando o corpo dela, mas eu não sei se, sei lá, ele levou ou ele enterrou, eu não sei o que ele fez.
Não sei se aquilo era um vampiro, eu não sei que diabos era aquilo, Leandra, mas eu espero nunca mais se deparar com aquele ser novamente. E assim, por favor, se você contar o relato, peça aos seus seguidores para não me julgar. Eu sei que foi errado eu não ter contado, mas isso não ia mudar em absolutamente nada, Leandra. Eu vi a menina morrer, até porque ele separou os membros, então assim, não tem como, ela tá viva, sabe? E diante do ser que eu vi, aquilo nunca ia ser julgado. Não era como se fosse uma pessoa que eu vi cometendo um assassinato e eu fiquei quieta. Porque eu tenho certeza absoluta que aquilo pode ser tudo, menos um ser humano. Olha, se você ler o meu relato, eu vou ficar muito feliz. Porque eu nunca consegui contar isso pra ninguém, além do meu pai e da minha mãe. Ninguém sabe. E eu acho que te escrever é uma forma de colocar, sabe, pra fora tudo que eu passei. É algo que me traumatiza até hoje e confesso que isso me gerou traumas do tipo, eu não consegui ficar em lugares muito afastados. Como eu disse, eu ainda moro próximo aos meus pais, mas eu tenho pavor desses rolês em chácaras, em casas afastadas, chalés, eu não gosto de jeito nenhum. E é isso, um grande beijo, Li, muito sucesso pra você e muito obrigada. Ó, um beijo, muito obrigada por ter enviado o relato. Então é aquilo, gente, ela pediu, sejam humanos nos comentários, tá? Não fiquem fazendo comentários negativos, porque, assim, eu acho que eu consegui entender um pouco o lado dela, sabe? De não ter ido à polícia, porque realmente é uma coisa que ela nunca ia poder fazer nada, gente. Infelizmente, essa é a verdade. É um ser que a gente não faz ideia que diabos é isso, mas é um ser que a gente nunca vai conseguir julgar, né? Como que se julga um ser desse? Não dava nem pra saber o que é. E fora que ela poderia ainda ser taxada como louca. Ou as pessoas começarem a falar que ela estava usando droga e ainda acabar com a vida dela. Gente, eu tenho visto tantos casos sobre isso no YouTube, não sobre esses seres, essas coisas, não é isso. Mas sabe esses casos de que a pessoa, ela simplesmente tá no lugar errado, na hora errada, e tipo assim, ela simplesmente paga por uma coisa que ela não teve nem culpa. Foram os dois que eu assisti essa semana, inclusive foi até no canal da Jaqueline Guerreiro. Um foi, tipo assim, os dois foi tipo de uma mãe que não tinha nada a ver com os assassinatos, mas as bichinhas pagaram e só depois de anos, coisa de 10, 20 anos, que conseguiram provar a inocência, mas até lá sofreram. Então, assim, existem muitos casos onde as pessoas elas vão para tentar ajudar, tipo, falar que viu tal coisa, e no final das contas elas se ferram. Então, assim, eu entendo um pouco essa moça não ter ido atrás de ter contado o que viu. Porque foi como ela mencionou, não ia ter como fazer nada e ainda poderia acabar, destruir com a vida dela, que não tinha nada a ver com nada, né? Mas enfim, é isso, esses foram os relatos de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Quero agradecer a todo mundo que tem enviado os relatos e também quero agradecer a quem ficou até o final. Um grande beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.